Boa tarde, meu povo, né? Gravação iniciada. Hoje, dia 19 de outubro, e como sempre, né? E aquele ok de vocês na gravação, tá bom? Pra poder postar lá no YouTube. Bom, pessoal, a nossa prova já tá se aproximando, tá bom? Já aí, na última semana do mês, né? Vai ser a nossa prova, né? 29 e. Deixa eu pegar aqui. 29 e 31, né? Tá. Já comentei com vocês, né? Dia 31 é meu aniversário e vocês vão me dar de presente um 10 e não vi fazer a segunda chamada, né? Vão só para a primeira chamada que é mais legal. Pessoal, a gente vai finalizar hoje a unidade 3, tá bom? Vamos finalizar a unidade 3. Na próxima semana, a gente vai fazer a nossa revisão, tá? Então, a unidade 4 ela vai ser postada para vocês no YouTube, aí vocês assistem e dão a presença lá, tá? Vai ser só gravada mesmo. Por quê? Porque como a gente vai fazer a revisão, a gente ainda tem também nesse final de semana o nosso trabalho, tá? Então já anotem aí na agenda de vocês que o nosso trabalho, valendo até 2 pontos extras na prova, vai ser durante essa próxima semana, tá? Ali, muito provavelmente a gente começa na sexta-feira, tá? Então 25, 26 e 27, tá? E até o domingo, 23 e 59, tá? Enzo, deu meia-noite, não consegui mais responder. O que é que vai acontecer? Infelizmente você vai perder. Você não vai perder, né? Você vai deixar de ganhar a pontuação. A pontuação ela é sempre extra, tá? E aí é muito importante que vocês de fato façam o questionário, tá bom? O questionário ele é, né, bem bom para se revisar. Eu, inclusive, né, como eu comentei com vocês até uns dias passados, né, eu utilizo o questionário como revisão, né? Como dessa vez eu vou fazer tudo no mesmo final de semana, né? O questionário, o trabalho, né? E a revisão, eu não vou utilizar as mesmas questões, tá? Vou ver quais questões eu vou trazer pro trabalho de vocês e quais eu vou levar para a revisão de vocês. E aí, não se preocupem que vai dar certo. A gente vai conseguir exercitar ao máximo. Eu já tô praticamente finalizei, né, os exercícios de fixação, né, para a unidade 2, tá? E aí devo estar mandando nesse final de semana para vocês, juntamente com o da unidade 3, e o da unidade 4 eu vou mandar no decorrer da próxima semana, porque a gente ainda não finalizou ela em sala de aula, né? E aí tem algumas turmas que a gente está um pouquinho mais adiantado, e outras, né? E aí, dependendo de como a gente finalize as aulas na próxima semana, eu vou ver com a Aline se a gente consegue fazer a nossa revisão na quinta-feira, tá? Se chegar terça-feira e todas as turmas tiverem concluído o conteúdo, a gente vê essa possibilidade de ter quinta-feira a nossa revisão ao vivo, tá bom? Caso não, caso ainda falte alguma coisa, aí a gente deixa pro sábado mesmo. Mas já botem aí na agenda de vocês também, que quinta-feira é muito importante vocês não faltarem, né? Porque pode ter essa, essa revisão, tá? E eu só vou fazer a revisão, gente, se tivermos todas as turmas terminadas na terça, tá? Se em uma turma terminou e nas outras não, a gente não faz a nossa revisão na quinta-feira. Faz revisão no sábado mesmo pra todo mundo, tá? Só faço na quinta-feira se todas as turmas estiverem terminado. Então, vou até conversar com a Aline sobre isso, né? Pra ver se a gente consegue terminar tudo na quinta. Se terminar, dá show a gente fazer na quinta-feira. Isso, Mário. É no final de semana todo, tá? Não só no dia 26. Desde a sexta-feira até o domingo, tá? E aí, gente, o trabalho é um formulário do Google, certo? Você entra, isso. Quero responder uma questão agora. Você responde, fica salvo lá, salva suas respostas. Aí você vai pra próxima. E aí você vai indo. Poxa, agora eu tô ocupado. Tenho que fazer alguma coisa. Quero sair. Pronto, fica lá tudo salvo. Todas as suas respostas ficam salvas, tá? Então você não tem a obrigatoriedade de fazer e entregar ali no mesmo dia, no mesmo horário, tá? Você faz com calma, tanto
contanto que você envie até 23h59, você vai ter a pontuação aí que você conseguir, tá? Eu friso a questão do horário, pessoal, porque já teve gente que abriu o formulário, vamos supor, abriu o formulário 10 horas da noite. E aí ficou sem enviar. Esqueceu, acabou indo fazer outra coisa e não enviou. Quando lembrou de enviar, já era depois da meia-noite. Às vezes até aceita, o formulário aceita o envio, mesmo eu tendo fechado, porque você já iniciou. Só que para mim vai aparecer a hora que você está enviando. E aí eu consigo visualizar que você enviou depois da meia-noite e infelizmente sua resposta será desconsiderada. Então, às vezes, poxa, acertou tudo, foi ótimo, mas acabou que não recebeu a pontuação. E a minha outra dica, pessoal, e aí é uma dica pessoal minha, tá? Sempre quando você estiver fazendo um exercício online, alguma coisa assim, salve as suas respostas e principalmente salve o momento que você está enviando as suas respostas. Não sei se vocês já estão fazendo as cadeiras de estágio, né? Eu acredito que ainda não. Mas nas cadeiras de estágio, a gente tem basicamente toda semana, semana sim, semana não, algumas entregas a fazer. E muitas dessas entregas são quizzes, tá? A gente vai responder alguns questionários. E aconteceu comigo uma vez, por exemplo, de eu estar respondendo um quiz lá no AVA. Respondi, enviei e segui minha vida. Segui minha vida. Como tudo normal. Acontece que depois, quando eu fui olhar, quando saiu a resposta do quiz para eu conferir as questões que eu tinha acertado, que eu tinha errado, não tinha ficado nenhuma resposta. Era como se eu não tivesse respondido o quiz. E aí falei, né, com o professor. Eu tinha, né, o print das minhas respostas. Fica o acesso no sistema, né, do AVA que eu tinha entrado e tal. E aí eu consegui reverter essa situação, né? No caso de vocês, como a gente faz pelo formulário do Google, eu não tenho como saber se vocês entraram, o que aconteceu. Então, assim, Enzo, não sei se deu certo, e aí quiser mandar mensagem, pode mandar, mas eu faço uma configuração para assim que você responder, você receber um e-mail dizendo que você respondeu com a cópia das suas respostas, tá? Mas a minha dica é, vou enviar o trabalho, o que é que eu faço? Pego meu celular, certo? Pego meu celular, se eu estiver fazendo no celular, eu gravo pelo próprio celular, eu pego meu celular e gravo aqui, ó. Primeira, segunda, e vou descendo e gravo eu enviando, tá bom, gente? Já aconteceu uma vez, tá? Um aluno não enviar, mas não aparecer pra gente. E aí ele mandou o vídeo, pelo vídeo eu fui pausando e fui corrigindo o trabalho dele, tá? Obviamente, ele, né, estava dentro do horário e todas as outras, mas é importante que você mostre ali que está fazendo, que fez, resolveu, está enviando dentro daquele horário para não ter perigo, tá? Isso é uma dica assim máxima e que eu, Enzo, depois que aconteceu isso comigo no quiz do AVA, depois que aconteceu isso com esse aluno, toda vida que eu vou fazer alguma coisa assim, eu gravo, tá? Toda vida eu gravo pra não ter perigo, pra não dar problema, beleza? Tá certo? Tá show? Então, ficam aqui as dicas. Eu vou estar o final de semana à disposição também para vocês, para tirar dúvida, né? Eu não vou poder tirar dúvida da questão, tá? Então, já, por favor, seja o menos esperto, tá? Seja o menos esperto. Pegue o conteúdo da questão e tente tirar a dúvida de outra maneira. Tipo, Enzo, tava aqui estudando e não sei se o adicional de insalubridade é fixado no mínimo, no salário mínimo ou no salário base da pessoa. Eu respondo, tá? Mas não me diga assim, Enzo, cara, na questão 3 lá do trabalho, tem uma pergunta. Por favor, seja um menos inteligente e me engabele, tá? Que eu lhe ajudo. É pra tirar dúvida, eu tiro. Mas não vem tirar dúvida, assim, da questão, assim, bem específico, não. Que aí você me complica, aí fica ruim de eu lhe ajudar, tá? Beleza? E aí, vamos finalizar hoje a unidade 3, né, pessoal? Unidade 3 aí que vai tratar sobre a proteção do trabalho do menor e da mulher, né?
A gente já tá vendo a proteção do trabalho da mulher, tá? Desde do GED passado. O artigo, gente, 392, ele é praticamente assim, o ponto mais importante dessa parte de proteção ao trabalho da mulher, tá? Muito importante que vocês marquem esse artigo e tal, grifem. Percebam que antes, a gente, nas outras unidades, né, principalmente ali na unidade 1, né, a gente tinha muita súmula, muita OJ, muita coisa assim. Nessa unidade, a gente não tem basicamente súmulas, né, OJs, a gente tá bem mesmo ali na letra da CLT, tá? Então, importante aí que vocês acompanhem bonitinho e marquem, tá? Pra não ter perigo, tá? Como eu tinha comentado com vocês no JED passado, já, né? A questão da licença maternidade, ela é de 120 dias, tá? Nesses 120 dias, a empregada continua recebendo o seu salário normal, tá? Ela pode se afastar até 28 dias antes, certo? Do parto. Ela pega ali um atestado médico e tal, e aí comprova que existe essa necessidade e se afasta antes do parto, né, gente? Assim, não sei se vocês já tiveram contato com mulheres grávidas de uma maneira muito próxima, mas com o passar do tempo, ela vai sentindo mais dificuldade de andar, vai necessitando ali de fato estar em repouso, tá? A questão, né, do período depois do parto, ele pode ser aumentado, né, em até 2 semanas, tá? Mediante atestado médico. A gente vai falar um pouquinho também sobre uma prorrogação, né, dos 120 dias, tá? É, como eu falei, né, ó, parágrafo 4º, é garantido à empregada durante a gravidez sem prejuízo dos salários e demais direitos, tá? Durante o período que a mulher estiver grávida, ela pode, por exemplo, ó, transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Então vamos supor que a pessoa que está grávida, ela é uma atendente de loja, certo? Ela passa o dia todo em pé, vendendo. Ela passa o dia todo andando para lá e para cá, certo? E aí, poxa, com o passar da gravidez, ela vai tendo dificuldades de se locomover, ela vai precisando ficar sentada. Então, ela pode ser transferida para uma outra função, certo? Que vai dar a ela uma melhor comodidade e tudo mais, desde, claro, não tenha, né, redução de salário, não tenha nenhum prejuízo quanto a isso, e quando após, né, ela volte o seu trabalho, ela possa retomar, né, aquela função, tá? Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Então, a empregada, ela pode se ausentar do trabalho sem prejuízo, tá bom, gente? Para poder fazer suas consultas médicas aí, no mínimo 6 consultas médicas, lembrando aí que é um mínimo, tá? Não é um máximo, beleza? Um mínimo, tá? Então foi mais ou menos isso que a gente viu, né? No passado, como eu comentei com vocês, né? Não perde, tá? Salários, não tem prejuízo nos salários. Ela pode ser transferida de função desde que não tenha, né, essa redução salarial e quando ela volte à sua função também e a dispensa pelo tempo necessário de no mínimo 6 consultas, tá? Mínimo de 6 consultas. E aí o 392A, pessoal, ele vai já tratar sobre a questão da adoção, tá? Sobre a adoção. E aí ele diz assim, ó: a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença paternidade nos termos do artigo 392. Então, se a pessoa adota ou obtém guarda judicial, ela tem os mesmos direitos, né? Tem a licença maternidade, tem tudo bonitinho. Antigamente, pessoal, existia um período proporcional de tempo, tá? Ó, como tá aqui no parágrafo primeiro, ó. No caso de adoção ou guarda judicial de criança de 1 ano de idade, o período de licença será de 120 dias. No caso de adoção ou guarda judicial de criança de 1 ano até 4 anos de idade, o período de licença será de 60 dias. Gente, isso não vale mais, tá bom?
não vale mais, tá? Se no seu Vadimeco tem essas informações a respeito de período proporcional de licença maternidade, nesse tocante aí da adoção e tudo mais, pode colocar uma observação que isso não está mais valendo, tá? Desde 2009, acredito que nenhum VAD aí de vocês vai ter isso, mas se tiver, saiba, né, que está revogado, tá? Está revogado, beleza? A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou à guardiã. Então, não basta simplesmente eu chegar para o meu empregador e falar: olha, empregador, adotei, fiz uma adotação, nossa, meu Deus, fiz uma adoção, quero minha licença maternidade. Não, você precisa apresentar o termo judicial de guarda, né? A sentença que vai definir você como guardiã. Após a sentença, gente, basicamente, geralmente é expedido um termo de compromisso. Você se compromete ali, então você tem que comprovar que você está recebendo a guarda daquela criança, certo? Ou você está adotando ela, tá? Então, você tem que fazer essa comprovação. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Aquilo que a gente comentou, né? Até mesmo da licença maternidade, né? Se, né, no caso da licença maternidade, em um relacionamento homoafetivo, é possível a gente ter licença maternidade para as duas mulheres, por exemplo? Não, não é possível. Apenas para uma. Enzo, se forem dois homens, é possível a gente ter licença maternidade para eles? Sim, é possível, mas só para um também. Aqui, a mesma coisa na adoção. Apenas uma das pessoas vai usufruir, né, da licença maternidade. Tá certo? Apenas uma pessoa, tá? Muito importante que vocês entendam isso. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade, ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Então, se, no caso, a pessoa acabar falecendo, né, a mulher acabar falecendo durante o parto e tudo mais, ou, né, a adoção, certo? Acabar acontecendo, ali a mulher morreu, e aí o pai também acabou falecendo, e aí a criança vai ser adotada, não sei o quê. Caso tenha essa morte da genitora, o cônjuge ou o companheiro vai poder usufruir desse período da licença maternidade, tá? Se tiver no início ainda, usufrui dos 120 dias. Mas se a mulher já tiver utilizado há algum tempo, ele utiliza o restante. O final, né, do artigo, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. É óbvio, né, gente? Se o filho acabar falecendo, a gente não vai ter a licença maternidade, né? Por exemplo, a mãe faleceu e o filho faleceu. O companheiro vai ter licença maternidade? Não vai ter licença maternidade, né? Porque ele não vai cuidar do filho, ele não vai precisar estar cuidando do filho, então ele não vai ter a licença. Então é um pouco óbvio, mas é importante a gente falar também. O artigo 392C, eu já adianto para vocês, ele é uma questão do nosso trabalho, tá? Não sei se vai ser do nosso trabalho ou da revisão, tá? Vou pensar ainda como que eu vou fazer essa divisão, porque eu vou precisar mexer no trabalho, né, para poder tirar algumas questões que eu considero cruciais para a gente fazer na revisão. Mas, ó, aplica-se no que couber o dispositivo no artigo 392A e 392B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Então, gente, eu, Enzo, certo? Sou solteiro. Vou lá adotar, tá? Consegui adotar sozinho, sem ninguém, certo? Sem mais ninguém. Eu tenho sim a licença maternidade de 120 dias, tá? Então, é possível sim a gente ter licença maternidade para um homem adotante, tá? É possível. Beleza? Então, aplica-se no que couber
ao empregado, ao homem que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, tá bom? É importante, grifem também, porque a gente olha, o empregado adotou e vai ter licença maternidade de 120 dias. Aí você, tá errado isso aqui. Não, claro que não. Homem tendo licença maternidade não pode não, mas pode, tá bom? É assegurado sim a licença maternidade, tá? Aí aqui, voltando para o slide, né, a adoção ou guarda terá direito à licença maternidade, é necessário termo judicial, né, de guarda ou de adoção, a adoção conjunta vai ser apenas, né, para uma das pessoas, vai ensejar a licença apenas para uma das pessoas. No caso da morte, né, da genitora, vai ser assegurado aí o direito cônjuge ou companheiro usufruir, né, desse período de licença maternidade. E um ponto importante aqui do 394, né, a gente até comenta sobre isso quando a gente vai falar na unidade mais pra frente. A empregada, certo? Ela pode, mediante atestado médico, romper, certo? O seu contrato de trabalho. Então vamos supor que aquela pessoa está empregada e aí aquele emprego dela tá prejudicando a saúde do bebê, tá? Ó, desde que seja prejudicial à gestação, tá? Prejudicial à gestação dela, à saúde do bebê. Não tem como ela ser realocada para outra função. Só existe aquela função ali na empresa, não tem para onde correr. Então, é possível sim que possa, né, se encerrar o contrato de trabalho em virtude da gravidez, tá? Como eu tinha comentado com vocês, né, o programa Empresa Cidadã. O programa Empresa Cidadã, gente, basicamente foi um programa criado pelo governo, né, e dá benefícios, né, às empresas participantes desse programa, tá? E um desses benefícios, tá, é a prorrogação da licença maternidade, tá? Então, a licença maternidade que é originalmente de 120 dias, se a empresa for participante, né, do programa Empresa Cidadã, ela vai prorrogar essa licença por mais 60 dias. Então, a licença maternidade vai ser de 180 dias, tá? Então, se a empresa for participante do programa Empresa Cidadã, ela vai prorrogar a licença maternidade por mais 60 dias, dando um total aí de 180 dias, tá, de licença. Beleza? Como eu comentei com vocês agora há pouco, né? Vamos supor aí que a gestante trabalhe em um local insalubre, né? Num local ali que não tenha como ela ser realocada, ela pode sim romper, né, o seu contrato de trabalho, tá? Desde que seja prejudicial ao bebê, tá? A gestação e mediante atestado médico, tá? Mediante atestado médico e desde que seja prejudicial à gestação, tá? Obviamente, é importante a gente falar também que se a mulher, por exemplo, ela trabalha em um ambiente insalubre, tá? E assim, é meio óbvio, né? A gente imaginar, e a gente vai ver isso, né? E a gente está falando disso, vai ver isso na próxima unidade, que mulheres, sejam gestantes, lactantes, elas não podem estar trabalhando em locais de trabalho insalubre, tá? Independente do grau de insalubridade, tá? Independente do grau de insalubridade. Artigo 194-A. Acontece que tem um ponto importante sobre isso. A mulher, por mais que ela não esteja trabalhando mais no local insalubre, ela foi realocada para uma outra função que não tem mais adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade não vai ser retirado dela. É isso que diz o artigo 394-A. Eu vou ler para vocês e eu vou exemplificar. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo
enquanto durar a gestação. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Então, como eu comentei com vocês, apareceu na questão que a mulher, certo, está trabalhando grávida ou está no período de lactação, em local, em ambiente insalubre, você já verifica que isso está incorreto, tá? A questão vai querer te induzir a dizer, a marcar um item que só vai ser considerado se for em grau máximo, em grau médio ou em grau mínimo, tá? Mas em qualquer grau, pessoal, qualquer grau. Tá grávida ou tá amamentando, né? Ou está no período de amamentação, não pode trabalhar em local insalubre. E aí, o caput do 394A fala justamente essa questão que eu disse para vocês, de não pode se tirar o adicional de insalubridade. Então, sem prejuízo da sua remuneração, nessa incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada. Ou seja, remuneração. Remuneração é tudo aquilo que compõe o nosso salário, né? Tudo aquilo que a gente recebe, né? A totalidade. O salário é a sua contraprestação ao serviço prestado e a remuneração é a totalidade, certo? Então, dentro da sua remuneração vai ter o seu salário, vai ter suas horas extras, vai ter seu adicional de insalubridade ou de periculosidade, seu adicional noturno, tá? Vai ter tudo isso. Então, mulher grávida, antes de engravidar, né? Estava trabalhando em um local que era considerado insalubre, de grau máximo. Foi afastada, foi colocada em uma outra função que não tem, não oferece riscos. É um ambiente salubre, certo? Não tem insalubridade. Ela vai perder esse valor da sua insalubridade? Ela não perde, tá? Novamente, isso é uma outra questão aí que provavelmente vai cair no trabalho de vocês, tá? Ela não perde o adicional de insalubridade, tá? Mantém, pessoal. Isso é uma questão, assim, muito boa para se cobrar em prova, principalmente aí de segunda chamada, tá? Dá um caso e aí pergunta se a mulher poderia estar trabalhando, né, durante o período de gestação naquele ambiente insalubre e caso ela fosse afastada, né, fosse realocada em uma outra função, já que talvez não poderia, se a remuneração dela iria diminuir, se ela perderia o adicional de insalubridade. Gente, isso é uma questão de segunda chamada, assim, excelente, muito boa e muito fácil de se resolver, tá? Então, não pode trabalhar de jeito nenhum em ambiente insalubre, enquanto durar a gestação ou o período de lactação. E não perde também o adicional, independente do valor, pessoal. É adicional em grau máximo? Continua no grau máximo, 40%. É no médio? Continua no médio. É no mínimo? Continua no mínimo, tá? Isso, mas isso não é certo, isso não é errado, isso não é correto. Poxa, é um prejuízo para o empregador e tal, não sei o que. Aí, ó, não é problema meu. Vire deputado federal e ou senador e proponha, né, uma alteração aí no artigo 394 da CLT, tá certo? Beleza, mas não tem o prejuízo, não tem a redução, certo? Do adicional. O adicional se mantém, tá? Ela vai passar os 9 meses da gestação afastada daquela função insalubre dela, vai. Mas o empregador vai passar os 9 meses pagando o mesmo valor de adicional. Não pode reduzir também o adicional, o mesmo valor, tá? Além disso, pessoal, né, direito garantido aí às mulheres, né, para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que se complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Isso aí, se eu não me engano, foi questão do TRT, que teve recente, né, a prova para analista do TRT, se eu não me engano, teve uma questão assim.
ou foi do CNU, mas um desses 2 concursos caiu uma questão sobre isso, tá? Então, a mulher que estiver durante o período de lactação ali, estiver amamentando o seu filho, ela tem direito, certo? A 2 descansos especiais de meia hora cada um, tá? Até que ele complete ali 6 meses de idade. E ó, inclusive advindo de adoção. Então você adotou um bebê, tá? Até que ele complete 6 meses, você vai poder ter um intervalo, né? Um descanso especial de meia hora, tá? Durante a sua jornada de trabalho, tá bom? Então, 2 descansos especiais de meia hora cada um e até 6 meses de idade. Tá? Um intervalo ali para você poder amamentar o seu bebê, tá bom? Tá? Bebê. E aí, com isso, pessoal, a gente passa pro trabalho do menor, tá? O trabalho do menor, ele é fundamental. Ele é muito importante. Ele geralmente é objeto de questão, tá? Objeto de questão na colegiada. Às vezes cai também coisas sobre isso na OAB também, tá? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o trabalho do menor, ele está lá nos direitos fundamentais, né? Os direitos do trabalhador, no artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, não sei o que, a melhoria de negócio assim que diz o caput, né? Está lá. Né? Um dos incisos é a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor, tá? Então, opa, vamos aqui na Constituição. Tá no artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aqui que o menor, tá? O menor, beleza? Ele não é de menor, tá bom, gente? Não existe de menor, tá? Quem falar de menor vai levar uma mãozada. O menor, certo? Ele não pode trabalhar em ambientes insalubres, perigosos ou em horário noturno, tá? Não pode, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Menor de 14 anos, Enzo, pode trabalhar? Não pode trabalhar, de jeito nenhum, certo? Menor de 14 anos não pode trabalhar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Enzo, ele vai trabalhar como aprendiz? Não, não pode. Certo? Para ser na condição de aprendiz é a partir dos 14 anos, tá? A partir dos 14 anos, aí ele vai poder trabalhar na condição de aprendiz. Então, o que é que esse inciso do artigo 7º da Constituição nos diz? Que não pode, o menor não pode trabalhar em ambiente em horário noturno, ambiente perigoso ou insalubre, certo? E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Não pode, abaixo de 16, trabalhar, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, isso. Eu tenho 17 anos. Eu preciso trabalhar. Eu vou trabalhar apenas na condição de aprendiz? Não. Certo? Eu posso trabalhar com 17 anos sem ser na condição de aprendiz. E é justamente isso, né, que às vezes gera confusão na cabeça de vocês. É que existe, né, o menor e o aprendiz. Enzo, o aprendiz, ele pode ser um menor. Sim, ele pode ser um menor. Mas o aprendiz, ele também pode ser uma pessoa maior já de idade, né? Ele já pode ser um di maior, né? Ele pode ser uma pessoa maior de idade. A gente vai ver, né, as peculiaridades do contrato de aprendizagem. Então, menor e aprendiz, tá? São coisas que vocês não podem confundir, por mais que vão ter relação e tal, mas tem um certo distanciamento para que não ocorra essa
confusão, tá? Então, proibição de trabalho noturno, horário, né? Horário noturno, trabalho em ambientes perigosos ou insalubres, tá? No artigo 402 da CLT, ele nos diz, ó, da proteção do trabalho do menor. Considera-se menor, para os efeitos desta consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Então, é esse que é considerado aí o menor, tá? O 403, ó, é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos de idade. Então, foi menor de 16 anos de idade, é proibido o trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Salvo aí na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Parágrafo único, gente, do artigo 403, ele é muito importante, porque ele diz assim, ó: o trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, a seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência na escola. Então, além de eu ter lá no artigo 7º, né, a proibição do trabalho do menor em ambientes insalubres, perigosos, em horário noturno, ele também não poderá trabalhar em ambientes que prejudiquem a moralidade, tá? Prejudiquem a moralidade. E que, claro, em horários que não permitam a frequência na escola. Vamos supor que o menor está matriculado na escola durante o período da manhã. E aí ele precisa ir para a escola e após esse período aí ele vai poder trabalhar, né? Se for o caso, tá? Tem que não pode prejudicar, né, essa questão do ensino do menor, tá? Novamente aqui no 404, né, ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerando este o que foi executado no período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. Né? Horário noturno, das 22 às 5, o menor não poderá trabalhar. Tá? Ocorre que, eu comentei com vocês, né? Que ao menor não será permitido o trabalho nos locais ou serviços perigosos ou insalubres e em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Mas, entretanto, todavia, é possível talvez uma autorização, talvez uma mitigação disso. E aí, antes da gente falar sobre isso, a gente tem aqui o parágrafo 3º, ó. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho, prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos. Empresas circenses, em função de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. De produção, de composição, entrega ou de venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e qualquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a sua formação moral. Na venda, varejo de bebidas alcoólicas. Certo? Tudo isso aqui é proibido. Tá? Isso aqui é considerado local prejudicial, né? Considerado local prejudicial à moralidade do menor. Tá? E aí o parágrafo 2º nos diz assim, ó. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores. Gente, juiz de menores aqui que ele está querendo falar é o juiz da infância e juventude, tá? Aqui, por exemplo, no estado, né, no nossa organização do Poder Judiciário, a gente tem as varas da infância e juventude. Então aqui ele está dizendo juiz da infância e juventude, tá? Juiz estadual, normal. Ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e se desta ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Então, percebem, existe uma certa mitigação. Ora,
se aquela criança, aquele menor, né, não pode trabalhar naquele local porque é um ambiente que vai prejudicar a sua moral, bem, tranquilo, né? Não faz sentido uma criança trabalhar dentro de um cabaré, por exemplo. Faz sentido. Agora, a família dela é uma família circense. Trabalha num circo. Eles mantêm o seu sustento a partir disso. E aí? Ora, é indispensável para a própria subsistência da criança, dos seus pais, da sua família. Desde que não tenha prejuízo à sua formação moral, ele continue indo à escola, certo? Frequentando a escola, ele pode sim ter essa autorização, tá? Então é importante vocês observarem, tá? Sempre quando for uma questão sobre isso, caso concreto, como vai tratar para vocês, tá? Dependendo de como for e tal, é possível a gente ter uma autorização judicial, tá? E aí, ó, o juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho de que se referem as letras B, A e B do parágrafo 3º do artigo 405. Ora, ó, parágrafo 3º, alíneas A e B. Parágrafo 3º, alíneas A e B. Prestação, qualquer modo, em teatros, revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings, empresa circense, tá? É possível sim haver essa autorização, tá? É possível haver essa autorização. Desde que a representação tenha fim educativo ou a peça que participe não possa prejudicar a sua formação moral. Desde que certifique-se ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência de seus pais, avós, irmãos, e não advir prejuízo à sua formação moral. Tá? Então, desde que aquilo não vá atrapalhar a formação moral da criança, ele necessite daquilo, né, para sua própria subsistência, poderá, né, ter essa autorização. Por mais que o artigo 403 diga que não, no artigo 406 diz que essas alíneas A e B desse parágrafo 3º podem sim, tá, ser autorizadas, tá? Deixa eu ver se eu não botei esse artigo, mas vou comentar aqui para vocês. Foi inclusive uma questão aí da minha prova da monitoria para esse ano, né? Aplica-se ao menor o disposto no artigo 390, certo? O que é que diz o artigo 390 da CLT? Diz assim, ó, ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular a 20 quilos para o trabalho contínuo ou a 25 quilos para o trabalho ocasional, tá? Então o menor, certo? Ele é vedado aí ao menor trabalho que vá, certo? Demandar dele força superior a 20 quilos para o trabalho contínuo e 25 para o trabalho ocasional, tá? Então, menor aí também tem essa proteção dessa questão muscular também, justamente para não prejudicar, né? No caso de abandono ou mudança de função do menor, diz assim, ó, 407, ó, verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo à respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de função. Então, autoridade competente, certo? Verificou que aquele trabalho está sendo prejudicial ao menor. Ela pode obrigar o menor a abandonar o serviço, tá? Ou então a empresa proporcionar aí, né, uma alteração, uma mudança na sua função, tá? Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. Gente, o artigo 483 é o artigo que fala da justa causa do empregador. Então,
é quando o empregador comete uma falta grave, né? 482 a gente tem as faltas graves do empregado, né? As faltas graves que podem levar à rescisão, né? Por justa causa. E no 483 a gente tem a rescisão por justa causa do empregador, tá? Que a gente também chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Despedida indireta, a falta grave do empregador, tá? Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem fiscal ou moral. Tá? Então, o responsável legal ali do menor pode também, né, pleitear aí essa extinção do contrato do menor. Jornada, Enzo, do menor. Gente, jornada é muito importante. A duração do trabalho menor reguladas pelas disposições relativas à duração do trabalho em geral, com restrições. Então, mais ou menos do mesmo jeito que a gente aprende lá em trabalho 1. Duração diária normal, 8 horas diárias, 44 horas semanais, com algumas restrições. 412 ele vai falar de intervalo após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas. Inferior aí um intervalo aí do menor. Enzo, agora, é possível a gente prorrogar a jornada do menor? É possível que aquele menor faça horas extras? E aí o artigo 413 diz assim pra gente. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor. Ou seja, não pode fazer hora extra, não pode prorrogar a jornada. Salvo até mais 2 horas, independente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo, nos termos do título 6 dessa consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a observar o limite máximo de 48 horas semanais ou inferior legalmente fixada. O 2. Excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Então, é vedada a prorrogação de hora do menor, salvo até mais de 2 horas, tá? Desde que tenha convenção ou acordo coletivo, que esse dia seja compensado com a diminuição em outro, tá? E desde que aquele trabalho seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento, tá? Então, o menor não pode fazer horas extras, salvo até mais 2 horas, desde que tenha o acordo ou a convenção, tá? Vou falar sobre isso, Jonas. O acordo ou a convenção, compensando em outro dia, tá? E por motivo aí de força maior e tal, que seja imprescindível para o funcionamento do estabelecimento. O Jonas já trouxe para mim a informação mais importante do inciso 1 e do inciso 2. O inciso 1 diz assim, gente: de modo a observar o limite máximo de 48 horas semanais. E aqui, o 2 diz que o acréscimo salarial, né, até no máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25%. Gente, a nossa Constituição diz o que sobre a quantidade de horas semanais? Digam aí. 44 horas. E o que é que a Constituição nos diz sobre a remuneração da hora extra? 50%. Exato. Achar isso.
Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção. Então, gente, pegue agora, pode pegar, eu espero. Pegue a sua CLT e risque, certo? 48 horas semanais e 25%. Risque, pode riscar. Certo? Se você não riscar, vai cair na sua prova. E eu torço que caia na sua prova do fundo do meu coração. Eu nunca quis tanto que uma questão caísse como uma questão que falasse sobre isso, tá? Então, 44 horas semanais e 25%, 44 horas semanais e 50%. Enzo, por que tu tá frisando isso? Porque eu tô no site do Planalto, gente. O arquivo mais atualizado da CLT é esse aqui. E ele tem 48 horas semanais. Ele tem 25%. Se você comprar uma CLT que foi feita ontem, saiu, tá quente, certo? Ela vai ter 48 horas semanais e 20. Tá? Mais embaixo, certo? Ela diz: não recepcionado pela Constituição, vide artigo 7º, inciso tal, inciso tal. Só que na hora, você não vai ler, não. Você não vai olhar o que tá escrito debaixo. Você vai olhar e vai falar 48 horas semanais. Nossa, eita, o pivete pode trabalhar 48 semanais e um cara normal. Normal é foda, né? Como a criança não fosse normal, mas um trabalhador maior de idade pode trabalhar só 44. E você vai colocar, certo? Estou dizendo isso com propriedade, tá? Estou dizendo isso com propriedade, porque quando eu fiz trabalho 2, caiu uma questão sobre isso. E aí eu não tinha me ligado de riscar, certo? Não tinha me ligado de riscar isso na CLT. Tava fazendo a questão, tava acabando o tempo, tava apressado. Tinha que colocar alguma coisa, o que foi que eu coloquei? 48 horas. Certo? Estou dizendo isso porque eu cometi esse erro e eu não quero que nenhum de vocês cometa esse erro, tá bom? Pegue a sua CLT, pegue o seu Vadmeco e risque, meu filho. Pode riscar com gosto, tá? 44 horas. Artigo 413, tá bom? 413, Cláudio. Artigo 413. Inciso 1. Risque o 48 horas e bote 44. Inciso 2. Risque o 25% e coloque 50%. Tá bom? Juro pra vocês que eu torço sempre pra uma questão dessa cair e alguém cair nessa também, tá? Porque eu não quero ser o único a cair nisso. Eu me sinto mal. Preciso que vocês não caiam, tá? Então, é muito importante que vocês marquem isso. Pô, bota de vermelho, risca, faz do jeito que tu quiser, pô. Mas altera, pra não ter perigo, porque na hora você vai se confundir. Na hora você vai se confundir. Sobre o pagamento, gente, o menor, obviamente, tem que receber salário, né? Ao menor. Ah, peraí. Antes da prorrogação da jornada, vou comentar aqui com vocês o 414. Ó. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas, tá? Então, se ele trabalha ali em mais de um estabelecimento, ele vai ter, né, as suas horas, a sua jornada totalizada, né? Então, vamos somar, tá? As jornadas dele até o limite máximo de 8, tá? Ah, aqui. E aí, agora em relação ao pagamento, né? Então, aqui, muito boa também. Para cair na prova de vocês. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão de contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem a assistência de seus responsáveis, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, o menor pode receber o recibo, assinar o recebimento do seu salário. Mas ele não pode, no caso de rescisão, tá? Da quitação à rescisão, tá? Tem que estar acompanhado dos seus responsáveis legais, tá bom?
pode receber o salário, mas na hora da rescisão tem que estar acompanhado. Outro ponto importante, né? Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. Tá? Então, se a pessoa for menor de idade, não vai correr também os prazos prescricionais que a gente já conhece, né? De 2 anos, a contar da extinção do contrato de trabalho, e 5 anos, né, retroativos, que a gente conta da data do ajuizamento da ação. Em relação às férias, gente, ao menor, certo? Vai ser facultada, né? Vai ser facultada é ótimo. Vai ser previsto, tá? Que ele tire as suas férias em conjunto com as suas férias escolares, tá? Aqui, ó. O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares, tá? Então, vai ter direito aí a fazer coincidir suas férias escolares. E aí a gente passa agora para o aprendiz, tá? O aprendiz, gente, ele é um contrato especial de trabalho. Tá? Aprendiz aí, ele tem um contrato especial de trabalho. Por que a gente fala isso? Porque é um contrato por prazo determinado. A gente tem uma data de início, uma data de fim. Ele precisa ser um contrato escrito, tá? Não pode ser verbal. Se você quiser, eu posso chegar pro André aqui e falar: André, cara, tô abrindo uma empresa agora. Preciso de tu, cara. Eu vou te pagar R$ 2.000, vou te pagar R$ 1.000 de vale transporte, vou te pagar auxílio e tal, não sei o que. Pronto, tá fechado. Acabou, certo? Mas o contrato de aprendizagem, ele pressupõe, é requisito, certo? Que ele seja escrito, tá bom? Ele tem que ser escrito, tá? Vou voltar aqui. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e o menor de 24 anos, escrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível com o desenvolvimento físico, moral e psíquico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias. Isso é o que a gente tira já do 428. Contrato de aprendizagem, um contrato especial, tem que ser por escrito e por prazo determinado. Esse prazo determinado a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele não pode ser superior a 2 anos. Tá? E a pessoa, né, o empregado, ele tem que ser maior de 14, o aprendiz ele tem que ser maior de 14 e menor de 24 anos e está inscrito, né, no programa, né, de aprendizagem, tá? Então, contrato especial de trabalho, escrito e com prazo determinado, maior de 14 anos e menor de 24 anos, e inscrição no programa de aprendizagem. E o contrato de aprendizagem, ele tem um binômio, né, em relação ao trabalho e a aprendizagem. Elas vão ali se complementar, tá? Um grande exemplo que a Aline gosta de dar em sala de aula é a questão do a pessoa que fica empacotando suas compras ali no seu supermercado, né? Muitas vezes essas pessoas, infelizmente, acabam sendo contratadas com um contrato de aprendizagem. Mas o contrato de aprendizagem, ele pressupõe, certo, uma proficiência técnica. Então, ele não está aprendendo algo técnico, certo? Ele não está ali fazendo um curso do Senai, ou às vezes até tá, mas a empresa está burlando, né? Então,
justamente pressupõe esse binômio, né? Trabalho e aprendizagem. E aí a gente vai ver, né, que tem essas empresas, de modo geral, né, e que participam, né, desses programas, esses sistemas, né, de aprendizagem, né, Senai, Senac, Sesc, Sebrae, tá? Todos são empresas aí, CIE, que são credenciadas que fazem, né, esse intermédio. Por quê? Ao menor, né, ou até a pessoa maior, ao aprendiz, vai ser computado e ele vai ter o tempo ali, né, trabalhando na empresa e tudo mais, mas ele vai ter também um tempo de formação. Ele vai precisar ir para um curso, vai ter reuniões ali do curso para poder ele justamente alinhar a teoria com a prática, tá? É necessário, né, que o aprendiz tenha anotação na carteira, tá bom? Sua CTPS vai ser anotada. Vai ser garantido, né, o salário mínimo hora, tá bom? Aqui que deve ser pago o mínimo da hora igual para o aprendiz. Se ele for portador de deficiência, tá? Ele vai poder passar dos 2 anos máximos, tá? Que prevê o contrato, até 2 anos, mas se for portador de deficiência, pode passar. E também, né, a idade máxima, né, de 24 anos não vai se aplicar aos portadores de deficiência. Tá? Tudo isso aqui estão nos parágrafos, ó. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e a inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sobre orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o mínimo hora. Tá? O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. A idade máxima prevista no CAPT, 24 anos, deste artigo, não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. Tá? Mais que a gente tem. No caso, né, de não tiver oferta de ensino médio, tá, ó, nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto do parágrafo 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que já tenha concluído o ensino fundamental. Então, a pessoa ali não tem, né, a oferta do ensino médio na sua localidade, ela pode, né, ser ainda aprendiz, desde que tenha concluído o ensino fundamental. Outro ponto importante, gente, sobre o FGTS do aprendiz, tá? A gente viu que o FGTS ele é de 8%. Enzo, quanto é o FGTS do motorista de ônibus? 8%. Enzo, quanto é o FGTS de um professor da Universidade de Fortaleza? 8%. Sempre 8%. Da empregada doméstica? 8%. FGTS, 8%. Porém, do aprendiz, a única exceção é o aprendiz. Ele vai ter a alíquota diferenciada para 2%, tá? Artigo 15, parágrafo 7º, tá? Da Lei 8.036 de 1990, né? Lei do FGTS. Vai falar que a alíquota do aprendiz ela é de 2%. Tá? 2%. E, gente, é muito importante que vocês saibam a alíquota, porque cai, tá bom? Cai. Geralmente sempre tem alguma questão na colegiada falando sobre a alíquota. E ou você marca a porcentagem, ou você marca se é aprendiz, doméstico, ou enfim, trabalhador comum, qualquer. Enfim, vai ter lá as opções, tá? Mas geralmente ele te dá o exemplo e pergunta qual a alíquota, tá? Lembrando que a doméstica, o FGTS dela é de 8%. FGTS da doméstica é de 8%. O valor depositado, certo? É o FGTS mais 3,2% a título da multa, né? Multa lá da rescisão, beleza? Então, o valor que é depositado para a doméstica é 8% do FGTS mais 3,2%, tá? Mas o FGTS continua sendo de 8%. Não caiam nessa pegadinha, tá? Porque ocorre também, querendo aí e fazer e acreditar que o FGTS da doméstica é de 11,3%, mas é 8%, tá? O valor total que é depositado é que é de 11,3%, porque é 8% do FGTS
e 3,2% da multa, tá? Da multa dos 40%, tá bom? No caso de rescisão. O artigo 429, gente, ele vai trazer pra gente quem é que vai contratar o aprendiz, né? Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. Então, gente, cada estabelecimento que as funções demandam, né, formação profissional deverá ter, né, de 5 a 15% de aprendizes, tá? E obviamente, né, a gente tem, né, aqui falando sobre a questão, né, sistemas e tal, enfim, bababá, a gente já comentou sobre isso. E a gente tem também as empresas, né, que não fazem a contratação, tá? O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo a educação profissional, tá? Então, se for educação profissional, empresa ali sem fins lucrativos, ela não vai precisar empregar, tá? Aprendizes, tá bom? Microempresas, né? Empresas de pequeno porte também não necessitam, tá? Fazer a contratação de aprendiz. Em relação à sua jornada, tá bom, gente? A jornada do aprendiz, ela será de 6 horas diárias. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Então, aprendiz, ele não pode fazer hora extra também, tá? Não pode, né, prorrogar a sua jornada nem compensar. O limite nesse artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, horas, né, jornada aí do aprendiz, 6 horas, tá? Último slide aqui pra gente finalizar. Em relação ao término do contrato do aprendiz, né, gente? O contrato vai se encerrar quando a pessoa completar 24 anos ou, né, quando completar os 2 anos, né? O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, né, 2 anos, ou quando o aprendiz completar 24 anos. Obviamente, né, ressalvada, né, a hipótese aí no caso da pessoa ser portadora de deficiência, tá? E aí não aplicamos nem os 2 anos, nem a idade máxima de 4 anos. Ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses, né? Então, o contrato de aprendizagem ele pode ser rescindido de maneira antecipada, tá? Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, tá? Falta de disciplina grave, lá nos termos, né, do artigo 482 da CLT. Ausência injustificada à escola, que implique na perda do ano letivo, ou a pedido do próprio aprendiz. E, tá, não se aplica o disposto nos artigos 479 e 480 desta consolidação as hipóteses de extinção do contrato mencionadas nesse artigo. O que é que diz o artigo 480, o artigo 479? É que diz que, no caso de pagamento, de rescisão, né, antes do tempo, vai ensejar o pagamento de multa. Mas, para o aprendiz, não terá o pagamento de multa caso tenha ocorrido uma rescisão sem justa causa, né? O contrato dele foi extinto antes do tempo previsto, não cometeu falta grave, não fez nada. Simplesmente o empregador não quer mais. Olhou para a cara dele e falou: não quero mais. Tchau, pegue suas contas. Não vai ser devido o pagamento de multa, tá certo? Não vai ser devido o pagamento de multa, né? A indenização aí no caso de falta grave. Perfeito, beleza. E aí acabou. Assim a gente encerra, né? A nossa unidade 3, tá? Vou pegar aqui para vocês agora o nosso formulário da presença, tá bom?
Agradeço a participação de vocês. Lembrando que no próximo final de semana será o nosso trabalho, tá? Muito provavelmente a gente vai fazer a nossa revisão na quinta-feira, caso, né, tenha tudo terminado na terça. Se não tiver terminado na terça, a gente faz a nossa revisão no sábado, no horário normal, tá? Como a gente tem, vamos fazer 1h30, tá? Aviso para vocês, vou conversar com a Aline para eu poder utilizar a aula de quinta-feira também, tá? E aí a gente vai conversando, beleza? É isso, meu povo, certo? Responda aí o formulário. Tamo junto demais, tá bom? Obrigadão, bom final de semana. Descansem, tá? Até mais.